A aula de hoje é aspecto microscópico da matéria. Eu sou a professora Ângela Ferreira e vou apresentar alguns conceitos para vocês de matéria, tá? Primeiro conceito vem aqui nesse mapinha mental aqui, onde você tem que conceituar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem que ocupa um lugar no espaço e tem um volume e uma massa, tá? E a matéria ela pode ser dividida em substância e mistura. E a substância e a mistura têm suas particularidades que a gente vai ver daqui a pouco. Nós vamos começar vendo os estudos de substância. O que seria substância? É uma matéria que é constituída por apenas um elemento. Um elemento não, constituída apenas por uma molécula, por um átomo, por um íon, e possui algumas propriedades como ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes em uma determinada pressão, tá? Por exemplo, se você tem um gráfico de temperatura versus tempo e você está aquecendo, né? Você observa o aquecimento de uma determinada substância, a substância pura ela vai ter uma fusão a uma temperatura constante e a ebulição a uma temperatura constante. Isso é uma característica das substâncias, tá? Sempre vai acontecer assim. Outra coisa, né? As substâncias elas podem ser definidas de duas formas. Elas podem ser divididas em substâncias simples e substâncias compostas. A substância simples, ela é formada por um único elemento, por exemplo, gás hidrogênio, hélio, ozônio, e aqui a gente tem, alguns desses átomos aqui. A gente pode ver eles juntinhos, que é formado somente por um elemento químico. E as compostas. As substâncias compostas, a gente tem mais de uma substância química, a água, o ácido cianídrico, o dióxido de carbono, a amônia. Essas substâncias compostas, porque são formadas de mais de um elemento químico. Mas o gráfico que, por exemplo, eu pegar a amônia pura e submeter ela a um aquecimento, eu vou observar que a temperatura de fusão e de ebulição dela são constantes, são temperaturas constantes, tá? As substâncias, só lembrando, elas podem ser chamadas somente de substâncias ou substâncias puras, tá? É a mesma coisa quando se fala de substância ou substância pura, tá bom? A outra classificação que nós vimos lá no início foi de misturas. E o que são misturas? Misturas são, na verdade, a mistura é um conjunto de mais de uma substância. Eu posso ter duas, três, quantas substâncias que eu quiser misturadas e formar uma mistura. Aí aqui, ó, nós temos um gráfico de uma mistura. O que que acontece? Como eu tenho mais de um elemento químico, normalmente eu não tenho patamares. Aqui no ponto de fusão, eu simplesmente tenho um intervalo de fusão. A mesma coisa acontece na ebulição, porque como eu tenho mais de uma substância, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição elas vão variar, certo? E eu tenho dois tipos de substâncias, de misturas, desculpa, especiais que mudam um pouquinho os gráficos, que é importante vocês saberem. A primeira delas, substância azeotrópica. A azeotrópica, ela tem a temperatura de ebulição dela é constante. E já a temperatura de fusão é variável. E a mistura eutética, ela tem um ponto de fusão constante e um ponto de ebulição variável.
eu costumo dar uma diquinha para as pessoas guardarem isso. Por exemplo, lembra que é sempre o contrário. Eutética começa com E. Então, é o ponto de fusão que é constante, certo? Então, o outro, a mistura eutrópica, vai ser aí a temperatura de ebulição, certo? Então, essa seria a dica para vocês guardarem esse tipo de gráfico, né? Falando especificamente das misturas, elas podem se classificar de duas formas: homogênea, lembrando que homo remete a igual, né? Então, homo seria uma única fase. Aqui você não consegue distinguir uma substância da outra. Eu tenho dois constituintes, água e açúcar dissolvido, mas eu tenho uma única fase. Eu não consigo distinguir, olhar e falar aqui tem açúcar e aqui tem água. As misturas heterogêneas, elas têm mais de uma fase, pode ter duas, três, quantas fases quiserem. Por exemplo, o óleo e a água. Eu posso colocar mais uma fase aqui, por exemplo, poderia colocar areia. Sempre vai ter mais de uma fase. Só uma coisa aqui que é importante vocês não esquecerem. Por exemplo, se eu colocar aqui cubinhos de gelo, pessoal, eu vou ter cubinhos de gelo aqui, né? Vou colocar aqui na mistura heterogênea. Eu vou ter três fases, que eu vou ter a água, o óleo e o gelo, e eu vou ter dois constituintes, porque o gelo e a água, né, líquida são constituídas de H2O, né? Só o óleo que é diferente. Então, eu tenho dois constituintes, tá?